Afinal, Nutri, glúten é inflamatório? Eita, meu Deus, a gente tá cheio de polêmica esses dias, né? Então, primeiro, antes de assistir esse vídeo, se você não assistiu o meu vídeo sobre inflamação, volte algumas casas e vá lá assistir esse vídeo, porque é importante você entender da onde que baseia se um alimento é inflamatório ou se ele não é inflamatório. O que eu preciso dizer é que, mais uma vez, a individualidade é importante de ser avaliada, porque, por exemplo, para pacientes celíacos que têm uma doença autoimune, que ao ter contato com glúten, esse paciente tem infiltração de linfócitos lá no intestino e também achatamento das vilosidades, gerando má absorção de nutrientes, desencadeando anemias profundas e muitas alterações realmente importantes que podem levar, inclusive, ao óbito. Então, sim, o glúten para este público, que são celíacos, é extremamente inflamatório. E como é que a gente sabe, Nutri, se é celíaco? Obviamente, a gente vai avaliar os sintomas gástricos. Então, normalmente, eu digo que a doença celíaca, ela não tem um padrão. Ela é um camaleão, assim, e cada pessoa tem sintomas diferentes. Então, para diagnosticar, o padrão ouro para diagnosticar a doença celíaca é a endoscopia com biópsia do duodeno, para avaliar se tem infiltrados de linfócitos e também o achatamento das vilosidades, mas também os anticorpos, então a antigliadina, a antitransglutaminase, o antiendomísio positivados, né? Ele está indicando que esse paciente é celíaco. Então, para esse grupo seleto de pessoas, não somente o glúten, como a sua contaminação cruzada é extremamente inflamatório. Além desse grupo de pessoas, a gente tem os pacientes que têm intolerância ao glúten não celíaca. Então, ele não vai ter esse filtrado de linfócitos, ele não vai ter o achatamento da vilosidade, mas ele vai ter algumas alterações imunológicas, né? E também muitos desconfortos ao consumir esse glúten. Então, é importante que antes de retirar o glúten, se faça um rastreamento da doença celíaca. E ao ela ser negativada, aí sim a gente pode fazer testes individuais, fazendo a retirada desse glúten, para ver se esse paciente melhora. E sim, se você tiver intolerância ao glúten não celíaca, você vai sentir uma melhora muito significativa na sua qualidade de vida, porque estes pacientes, eles acabam tendo sintomas imunológicos relacionados ao glúten, mesmo não contendo a doença celíaca. Então, são pacientes que têm confusão mental, fadiga, dor articular, indisposição. Ele vai ter também, muitas vezes está ligado ao processo de constipação crônica, alteração do padrão evacuatório. Então, para estes grupos de pessoas, sim, o glúten também é inflamatório. Agora, também é importante as pessoas entenderem que nem sempre está relacionado esse desconforto ao glúten, e sim ao trigo, porque algumas pessoas que contêm disbiose, SIBO, síndrome do intestino irritável, pode ter uma certa dificuldade em digerir o frutano, que é um FODMAP, que está lá no trigo, esse frutano, que dá dificuldade, ele acaba gerando fermentação lá no intestino. Então, a pessoa acaba sentindo distensão abdominal, né, desconforto gástrico, náusea, às vezes diarreia ou constipação. E essas alterações estão ligadas à patologia e à dificuldade de digerir o glúten, ou o trigo, perdão, e não necessariamente ao glúten. Então, o glúten, a gente já tem muitos estudos científicos que mostram que o consumo esporádico de glúten não está ligado a marcadores, a mediadores inflamatórios. Então, não, consumir glúten não é inflamatório, desde que você entenda que ele muitas vezes está presente em produtos ultraprocessados, né, em farináceos. Então é importante a gente entender que quanto mais natural for a alimentação, mais saudável você será, mas de maneira esporádica, de jeito nenhum. Então a gente pode aqui afirmar com certeza que não, o glúten não é inflamatório. Se você gostou desse vídeo, curta aqui, comente, compartilhe e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um beijo da Nutri e até breve!